É difícil entender como se normalizou uma realidade em que as pessoas ao nosso redor já não têm mais carreira, já não tem nada certo e vivem especialmente de bicos. Você olha ao seu redor e conversa com as pessoas e vê que os motoristas de Uber, os entregadores de iFood estão cada vez mais comuns nas nossas famílias, já cada vez mais comum no nosso cotidiano. Você se vê desesperado numa lógica de freelancer, né, com uma certa dificuldade de pagar as contas no final do mês, e você olha ao redor e vê que seus amigos também estão nessa mesma situação, procurando empregos, entrando e saindo de serviços e de empresas, em um mercado cada vez mais sem vínculo, e junto com a falta de vínculo vem a precariedade. Você olha ao redor e vê uma sociedade instável, uma economia instável, baseada em artificialidades, em superficialidades. Muitos professores, doutores, profissionais, pessoas formadas estão de Uber para complementar a renda, enquanto que influenciadores, pessoas que trabalham com tráfico de drogas, pessoas que trabalham com jobs, que trabalham com a sexualidade, seja ela online ou não, que trabalham com jogos, esportes, apostivos, e todas essas coisas atreladas não ao trabalho, mas sim à especulação e sim à erotização, sexualidade, vem sendo melhor remunerado do que as pessoas que de fato fazem a sociedade progredir, sabe? Os professores, os enfermeiros, os policiais, os servidores públicos que fazem o Estado funcionar. E isso aponta o quão errado são nossas escolhas enquanto sociedade. Quando você vê profissionais especializados e formados pelo Estado em situação de precariedade, você deforma não somente a geração presente, mas também as futuras gerações que vão observar que seus pais, que são professores, por exemplo, não conseguem pagar as contas. E isso vai influenciar nas escolhas deles, de optar por de repente ser youtuber ou influencer ou tiktoker ou gamer, streaming, do que optar por ensinar pelo típico quadro e giz e de fato trabalhar pelo dia a dia das pessoas, cuidando de alguma forma, passando para frente o conhecimento, participando de estudos que melhore e qualifique a saúde da sua comunidade, do seu país, da sua nação. E é difícil fazer parte de um cenário como esse. Você se encontrar num jantar de família e ver que seu primo virou Uber, seu outro primo virou Uber, seu sobrinho acompanha TikTokers e influencers que não agregam na sua formação como gente. Pelo contrário, artificializa cada vez mais a mente das crianças, bombardeando de dopamina barata e não ensinando essas crianças o que de fato tem valor na vida, né? Que é o real, não o virtual, e não o que se prega nas redes, sabe? O que se artificializa por meio das câmeras e que se monta toda uma performance de vida da qual não se tem. E assim temos uma sociedade rumo ao declínio, onde o conhecimento não é mais valorizado, onde a sabedoria parece ser inexistente e a espiritualidade é vendida em potes. Ajude a obra, ajude com o dízimo, mas pô, que obra é essa, sabe? Na verdade eu acho que ninguém sabe o que está construindo. As pessoas só são zumbis de pagar boletos. Muitos boletos da quais nem elas precisam, mas ficam comprando uma realidade que não existe para preencher um vazio que existe e não é tratado, que inclusive é negado quando não se torna acessível uma terapia, por exemplo. Algo essencial nos tempos de hoje, um tempo de tanta artificialização e cada vez menos espiritualidade de fato, o autoconhecimento de você conhecer você e o seu papel no mundo. As pessoas estão recorrendo cada vez mais à materialidade das coisas, em ter o carro do ano, em ter o celular da hora, e ter a vida que lhe é vendida nas redes sociais e esquece da essência, sabe? Esquecem de arrumar o quarto, de arrumar o coração, de arrumar os sentimentos e buscar uma razão de vida.
É difícil entender e conviver com a precarização da vida, de um modo geral, e ver que as pessoas estão deixando passivamente a corda do capitalismo enforcar os seus pescoços cada vez mais. As pessoas se dizerem PJ, mas não entender o peso dessa afirmação, não entender o peso da falta de um direito garantido. As pessoas se orgulharem de ser empreendedores, não entender que isso não corresponde à liberdade. Mas todo esse discurso ele tem sempre uma razão, que, bom, não é impossível de se explicar, mas também é uma lógica de pensamento muito complexa que não daria, ao menos eu acho que eu não seria capaz de trazer para aqui de uma forma metodológica. Tudo recorre ao capitalismo e ao sistema em que a gente vive, né? Esse sistema econômico de persuasão indireta, mas que ao mesmo tempo é direta, né? Mas que as pessoas, elas, no senso comum, elas ignoram, elas não conseguem entender e enxergar o porquê que elas são Uber, o porquê que elas são entregadores de iFood. Talvez por falta de criticidade, talvez por falta de entender que não deveria ser assim. E se é assim, é porque há um discurso, uma narrativa da qual ela compra que é fantasioso. Porque antigamente bastava um emprego para você conseguir pagar as contas e formar família, comprar sua casa e seu carro. Bastava um emprego. Hoje você tem que ter um emprego, ainda fazer Uber e ainda se virar nos 30 para poder fazer a manutenção de uma vida miserável. Uma vida que anda em cordas bambas de boletos e contas cada vez maiores e mensalidades cada vez maiores, impostos. E as pessoas, elas não conseguem se mobilizar contra isso, não conseguem se organizar e bater o pé e dizer que tá errado. Tem que mudar muita coisa nesse mundo, porque não é só o Brasil. É um fenômeno mundial, as pessoas estão cada vez mais presas por contas que não são suas, mas são inventadas para você, para que você se sinta limitado, para que você tenha que pagar pela água a Mãe Terra nos dá de graça, para que você tenha que pagar pelo espaço que você habita, para que você tenha que pagar para ter filhos. A gente vive numa jaula, que a gente não é livre para nada. Ao mesmo tempo, acreditam que são livres, e isso é muito doido. Como você é livre se você não tem o que lhe é essencial à vida? Tudo lhe tem um valor, tudo lhe tem um preço. E o seu trabalho, ele não é mais valorizado como antes. Ele é cada vez mais abstraído em valores e que são submetidos a especulações de setores financeiros distantes, mas que são altamente impactantes para a nossa economia. Uma economia que não é mais baseada no trabalho para a formação da comunidade, mas é baseada nas manobras econômicas para se adequar à lógica deles de especulação e créditos, enfim, eu não sei muito entrar nesses detalhes. Todo mundo deveria saber que a gente tem que trabalhar o suficiente para viver, para formar uma família, para construir uma cidade e trabalhar no desenvolvimento dela. Sim, desenvolvimento humano e não um desenvolvimento tecnológico que parte de sedes estrangeiras. Enfim, às vezes eu acho que eu sou um rato no corredor, da qual esse corredor ele me limita fisicamente, sabe, meu corpo. Um rato encurralado. A gente tem 2 pontos, um do nascimento e o outro da morte. E esses 2 pontos já foram contabilizados por eles. Eu já virei dados, eu já virei cálculos, já me tornei credor, debitante, pessoa física, pessoa jurídica. Talvez em alguma estatística já me puseram um valor estipulado, já me venderam como dívida. Talvez lucrem em cima da minha morte. Bom, muito provável que lucrem em cima da minha morte, porque o capitalismo se baseia no lucro e não no trabalho pela vida. E desse corredor eu só consigo enxergar fora se for com o coração. Parar, respirar e entender que não tá certo o meu desconforto, não tá certo a minha insegurança, muito menos dos meus irmãos, do meu próximo, das pessoas em quem eu amo
Não está certo a precariedade de uma saúde, de uma educação, de um hospital. A gente que trabalha tanto por esse país, por essa nação, como eles podem dizer que não tem dinheiro? E assim se estrutura uma sociedade de líderes e miseráveis, onde se tem que ter sempre um herói que concentra todo o trabalho e esforço de uma massa inteira. Esse herói mente para as pessoas dizendo ter a solução de suas misérias, mas na verdade essa miséria é produzida pelo próprio herói, essa escassez, essa mentira. A verdade é que tudo é de graça, a vida é de graça. Deus nos deu de graça, né? Seja qual seja a sua religião, sua crença, não foi, é um ato de doação divina que nos sequestraram e nos querem vender de volta a vida.